Olá, hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre ETs alienígenas, vultos, naves espaciais, tal. Bem, eu acho que vocês já entenderam. Vou falar sobre um caso antigo. Esse é o vídeo da quarta-feira, então a gente vai falar sobre notícias antigas. Se você não tá por dentro aqui, toda quarta-feira a gente fala sobre uma notícia antiga e não nova, hein? Então hoje eu vou falar sobre o caso do ET de Varginha, que pra quem não conhece é um dos maiores casos de ufologia, né? Que é a ciência por trás desses alienígenas, a pesquisa por trás da vida fora da Terra, se existe ou não. Não estou aqui para desmentificar ninguém, mas a gente vai fazer um vídeo falando sobre o caso do ET de Varginha, que aconteceu na cidade Varginha, né, obviamente, que aconteceu, e onde aconteceu um dos maiores casos que a gente tem no Brasil. Sem enrolação, vamos direto para a notícia, para o vídeo, né, depois da introdução. Para quem acha que o ET Bilu foi o único ou a única aparição que aconteceu no Brasil, tá muito enganado, cara. No Brasil acontece várias coisas. É ET pra lá, é ET pra cá, principalmente nas partes mais rurais. Mas pra quem acha que o ET Bilu ou outros tipos de ET, outra coisa assim, foi só isso, foi um delírio coletivo. Foi um delírio coletivo. Mas o ET de Varginha tá aqui para desmentificar. Eu vou explicar a história do ET de Varginha e aí vocês tirem suas conclusões. Também tem o seguinte, vocês não conhecem essas outras histórias, eu posso contar, é só vocês quererem pedir aí, porque eu adoro falar de alienígena. Pra quem não sabe, meu segundo hobby é alienígenas. Mas eu peço que se vocês virem um barulho de prato, não liguem, porque eu estou almoçando e tem um monte de gato miando no meu ouvido enquanto eu almoço. Eu acabei atrasando um pouco os horários, então tô aqui almoçando enquanto gravo. Então, o caso de ET de Varginha aconteceu em 1996, que aliás, o motivo de eu fazer esse vídeo é porque tá completando 25 anos desde esse caso. Tivemos 3 aparições, assim, tivemos mais relatos de outras pessoas, mas o principal foram 3 aparições. Foca nessas 3 aparições, tá? Porque tivemos vários outros casos de relatos no meio da cidade, mas não sei se é gente querendo se aparecer, porque eu fiz muitas pesquisas, então tem uma história ali que não conta ali, a outra que não conta ali, então é isso. Vou falar que tá contando em todos, praticamente. Essa daí, a mais improvável, que eu só vi em alguns lugares, que entrevistas que fizeram com... Foi SBT, eu não desmentifico, mas a SBT fez entrevistas com um casal rural lá que viu uma nave. Eles viram o avistamento de uma nave passando no seu arredor. E essa nave estava tranquila lá, andando na velocidade da 0 segundos por hora, né? Porque o bagulho tava lento, tava lá andando de boa e depois sumiu. Então, é isso. Foi o avistamento primeiro, assim. Isso daí foi antes do caso principal que transformou Varginha no que é hoje. E não confunda o nome da cidade, tá? É Varginha, com NH. Outro caso foram de umas crianças que avistaram um ser passando quando estavam brincando na rua. Avistaram um ser. Não conseguiram ver direito, o ser desapareceu no meio da mata, né? E o caso principal que nós tivemos, que foi o das 3 garotas, 2 irmãs e uma amiga, que estavam passando pelo caminho, que era um bosque, assim, que é um caminho usado para cortar caminho entre bairros. Então aquele caminho já é direto para outro bairro, que é onde ficava a casa delas. Quando elas estavam passando, no meio do canto de um muro, elas viram um bicho agachado. Foram o que elas descreveram até hoje. Elas descrevem esse bicho como magro, tendo uma pele amarronzada, olhos vermelhos brilhantes e 3 chifres, eu acho. 3 chifres. Quando elas viram esse bicho, esse animal, né, por falta de palavra melhor, elas saíram correndo, foram socorridas por outras pessoas da região e acionaram a polícia, acionaram o corpo de bombeiros e eles foram até esse local, mais o local das crianças, que eu falei pra você guardar,
que também foi acionada a polícia, e a polícia foi naquele local, e diz que capturaram aquele animal que estava por lá. Aquele animal foi capturado e capturaram o animal que estava no bosque quando as garotas estavam passando. Que ainda foi acionado o exército. Depois dessa captura, foi acionado o exército, as forças armadas mais precisamente. E esse alienígena foi levado para as forças armadas. Um foi levado para o hospital, que a gente não sabe o porquê, o outro foi levado para as forças armadas. Mas era um hospital de militares, então está tudo ok. O exército estava envolvido no caso, ele chegou até a cidade, muitas pessoas viram, dizem que o exército não estava lá, não sei o que, mas muitas pessoas dizem que o exército estava lá sim. Pode ser só pessoas que não viram na hora, mas militares estavam lá, 2 deles ainda confirmaram que estavam no caso, e um deles é o principal assim motivo assim meio esquisito que já vou falar pra vocês, mas acabaram ficando em posse do exército, sabe? E a gente não tem mais, nunca mais vimos esse bicho, não sabemos o que aconteceu, só disseram que capturaram. Se disseram que capturaram é porque pegaram alguma coisa. E ainda dois bichos pegaram um lá nas crianças lá e pegaram outro com as garotas, então se disseram que pegaram algo é porque pegaram algo. Tivemos esse embaque que deu tipo, uou, todo mundo doido. Era um alienígena, era um bicho estranho, eu não sei o que. Todo mundo falando que era alienígena. O exército não se pronunciou, só levou. E tivemos aí, em seguida disso, além de muitos repórteres, muita notícia, muita coisa, Globo enfiando repórter lá na cidade, muita coisa, estavam todo mundo correndo só para ter uma entrevista com as garotas. Aconteceu diversos fatos estranhos. Primeiro, nós tivemos relatos de outras pessoas que viram o animal, entre aspas, ou alien, vou falar alien mesmo, mas pra mim parece um demônio, porque 3 chifres e olho vermelho é demônio, não é alien mais não. Mas que viram o animal, esse animal, uma velha lá deu depoimento que eu acho que é o mais marcante assim dizendo, explicando tudinho como viu. Tivemos o caso do zoológico, que animais foram mortos por uma substância estranha, e guarda essa informação. Uma substância estranha que não foi identificada porque era 1996, né? Mas era uma substância estranha que matou 4 animais e eram 4 espécies diferentes. Eu não vou lembrar de todas, mas eu lembro que era uma anta, 2 viados e um outro eu não lembro. Capixaba. Ih, esqueci o nome do bicho. E tivemos muitos outros relatos. Nós tivemos relatos. É isso. Mas esses animais que morreram com substância estranha é a velha lá que viu atentamente o animal, o alien. São os principais, assim, que eu consegui achar em todo lugar. E fora isso, nós tivemos muitas entrevistas e o caso de um jornalista que eu vou deixar na descrição uma matéria no Reddit, que uma pessoa foi muito de bom grado. Eu agradeço você. Vou até falar o nome do perfil aqui pra se vocês quiserem procurar outras postagens. O nome do perfil dele é r/fábrica de noobs. Muito bom da sua parte, que ele separou tudo que tem sobre o caso do ET de Varginha e eu não precisei ficar procurando, eu só sei que aí tem tudo. Vou deixar o link na descrição. E aí tem o documentário, né? O documentário não, mas um documentário escrito, né, por assim dizer, que é uma autorretratação do jornalista que estava no caso. Um dos jornalistas que fez parte do caso, ele relatou tudo, escreveu tudo, e o nome do suposto retratamento aí é Varginha, toda a verdade revelada, né? Toda a verdade revelada. Aí ele conta tudo o que aconteceu desde que ele chegou em Varginha, desde antes, desde depois que aconteceu o caso. E uma coisa que intrigou muito foi uma das coisas que aconteceram com as garotas. Um dia depois desse caso ter acontecido, a cidade tá lotada de jornalistas e coisa assim, 3 homens de preto, eu acho, 3 homens de preto bateram na porta das garotas e subornaram elas
para que não contassem nada, que dissessem que era tudo falso, que era tudo mentira, que era inventação. 3 homens de roupão preto, tipo MIB, sabe? Terno preto, chapéu preto. E esses homens já não são de hoje que são flagrados por aí, tá? Que andam em conjunto, que tem uma aparência, uma feição meio, sei lá, estátua, que não tem uma expressão, que a maioria das vezes é careca também. Então, esses homens subornaram, esses tais MIBs, subornaram as garotas e elas não aceitaram. Disseram que elas poderiam ganhar muito dinheiro, mais do que elas ganhariam com isso. Mas, mas elas não aceitaram. Não aceitaram dizer que era tudo mentira, porque primeiro que se fosse tudo mentira, essas garotas iam ser odiadas a vida toda, porque olha o que elas fizeram. Fizeram a cidade toda se revirar. Então elas concordaram em não aceitar o suborno e eles desapareceram. Não fizeram mais nada com ela, graças a Deus. Mas aí é da palavra das garotas, elas que disseram isso. Ninguém tem provas além delas e do pessoal que estava na casa dela. Então, tirando isso, o jornalista conta tudo o que aconteceu, inclusive esse fato que elas contaram a eles. As garotas, elas contaram, foram em vários jornais, disseram a mesma história, então tipo, não teve, mudou aquele pedaço, mudou aquele outro, foi a mesma história. Tivemos um caso muito perturbador também de um dos militares que levou o corpo, supostamente. Ele morreu de uma infecção que não sabemos bem. E pelo que os relatos contam, os militares levaram a mão nua o bicho, não levaram proteção. Levaram a mão nua e provavelmente esse militar foi infectado, não sei o que aconteceu. E a suposta infecção é quase a mesma, é o mesmo caso dos animais. É o mesmo caso dos animais. Aí você me explica. Será que os animais e o militar têm relação? Ele morreu deixando uma mulher grávida. E a mulher grávida, ainda em entrevista no jornal, ainda conta que ele disse que ele tinha muitos segredos. Ele não contou especificamente, que falou que tinha muitos segredos, que tinha muita coisa por vir aí. E que ela ia entender depois se algo acontecesse com ele. E aconteceu, e ela não deixou, tipo, ele não deixou claro pra ela que, peguei um alien e tá lá no exército, mas falou que muita coisa ruim podia acontecer por aí, pra não confiar em ninguém e tal. Então já é outro 500, tipo, a mulher não tinha envolvimento nenhum com as garotas, e ela também passou pelo mesmo, e o militar que morreu, só ele sabia, né, e outras pessoas que levaram. Tivemos outro militar que ele não deu entrevista até ano passado. Ano passado, num documentário pro ET de Varginha, ele deu uma entrevista contando tudo, falando tudo. Se você quer ver tudo que ele falou, porque eu não vou falar porque pode ser que seja mentira, ele falou muita coisa. Eu vou deixar o link na descrição da matéria, que tá no YouTube, então lê tudinho. Ele não quis mostrar a cara, mas lê tudinho. Tem outra pessoa também, tem outra pessoa envolvida no caso nesse documentário. Então lê tudinho o que ele está dizendo, que você vai entender. Ele não quis mostrar a voz e não quis mostrar a cara. Mas ele é um militar que é bem conhecido, inclusive, por isso ele não quis se mostrar e deu depoimento falando toda a verdade, dizendo que era sim alien. Quanto ao outro capturado pelo policial, aquele alienígena capturado pelo policial, tempo depois, tipo, semanas, o que aconteceu pro caso ter esvaziado, pra, tipo, jornais ter parado de encher o saco de Varginha? O que aconteceu foi que um policial, ele praticamente desmentiu o caso, falando que foi um mendigo. Um deficiente mental. Ele falou que foi um deficiente que vivia nas proximidades, que ele vive agachado, tanto que todo mundo lá já conhece ele tem problemas mentais, ele vive agachado, e que esse policial disse que ele estava fazendo necessidades na hora
lá no local, sei lá, tava fazendo alguma coisa agachado lá no meio do mato, lá no meio do bosque, e as garotas viram e se assustaram, pensaram que era outra coisa. E isso só por desmentiu as garotas, desmentiu todo o caso, e todos os ufólogos que foram, esses pesquisadores de alienígenas que foram lá, foram taxados por causa desse evento. Bem, o policial, ele depois disso ele nunca quis se explicar, ninguém foi atrás desse cara para dizer se ele tava lá, e como ele é um deficiente mental, ele não, as pessoas não acreditam muito na palavra dele, sabe? Ele uma hora ele fala que tava, outra ele fala que não tava, então não tem como saber se ele tava lá ou não. Mas que esse policial em si, ele contando isso, ele acabou com o caso, ele acabou. Muitos anos se passaram, o ET de Varginha foi um mito, tipo, lá tem várias estátuas de alienígenas, lá tem... Eles usaram, tipo, ponto de ônibus tem uma nave assim, então, em formato de ponto de ônibus. Eles aproveitaram um pouco desse negócio do ET pra ganhar dinheiro, é óbvio. Cresceram um pouco, mas não foram o suficiente, eles não aproveitaram o suficiente. Tanto que a Varginha continua a mesma cidade que era antes. Mas esse caso é um dos maiores casos do Brasil. Quero saber o que você acha desse caso. Ó, muita coisa. Eu fiquei pensando numa teoria. As garotas, elas foram recebidas por esses homens de preto, né? Os supostos MIB. O que impede desses caras só irem atrás dela? Tipo, é óbvio que elas eram o centro da conversa. Mas eles não poderiam ir atrás do policial que capturou o suposto alienígena? Então, poderiam ir atrás do policial e fazer o policial mentir. Ou o próprio exército fazer o policial mentir. Primeiro que os homens de preto poderiam ter suborná-lo, o policial, para ele mentir. E como ele apostaria na aposta mais fácil, que é o deficiente, que ninguém duvida, ou que ninguém coisa, ou que se alguém vai dar entrevista, o cara vai lá e peida no meio da entrevista, então não tem credibilidade, assim é fácil, né? Ou o próprio exército pediu para que o policial coisasse isso, falasse isso para abafar o caso e para que eles ficassem com os alienígenas dele lá de boa, sem ter gente tentando espionar ou coisa do tipo. Temos outro caso, temos outras revelações que pessoas viram, jornalistas, creem que a NASA se comunicou com o exército brasileiro dias depois. E outra coisa que não é bem confirmado também é o fato de que o exército ele guarda os arquivos do caso Varginha até hoje e ele nunca revelou. A gente já pede, jornalistas já pediram, programas de TV já pediram, eles deixam arquivado. Por que eles deixam essa merda toda arquivada? Se não foi alienígena, o que tem de mistério lá naquele caso? O que tem nessa papelada toda que a gente não pode ver? O que tem lá? Mas bem, o exército ele não costuma guardar informações para sempre. Eu acho que é de 25 em 25 anos que eles liberam arquivos para esvaziar a lixeira, sabe? Então, hoje, esse ano, completa 25 anos daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias completa 25 anos do caso de ET de Varginha. Será que esse ano vai ser o ano que a gente vai saber de tudo? Vamos esperar pra ver. Se tiver, eu vou contar aqui no vídeo. Eu vou fazer um vídeo de tretinhas do dia. Nem vai ser do quadro da quarta. Bem, eu vou ficando por aqui. Temos várias informações naquele perfil do Reddit. Desde esse documentário do jornalista a outros coisas como manchetes da Record, documentários desse documentário aí do ET de Varginha que fizeram, com a entrevista com o militar, temos outras pesquisas, temos diversas coisas. Temos todos os documentos do caso arquivados, não do militar, mas todos os inquéritos, os mandatos, então tá tudo lá. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Vocês já sabem todas as nossas redes sociais, né? Então, por favor, né? Ajuda a gente. E, por favor, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.